és, e teu ser se torna em mim, em realidade, assim, dando-me salvação, fé e esperança. Então, meu tudo e meu amor és tu, ó Senhor. Mesmo que falte
Você que esperou tanto, chegou o momento da live 110%. E nós estamos aqui para falar de fé. Você está pronto para ver todos os aspectos da fé e ainda um bate-papo top? É o que a gente vai ter hoje para você. E o André já está lá nos esperando com a mensagem de hoje. Que o Senhor te abençoe e vamos junto lá com o André. Olá, bem-vindos à live 110%. Eu sei que você estava com saudades e eu tenho uma grande surpresa. Essa live faz parte de uma série de 3, que vai falar da estrutura da vida da igreja para você jovem, fé, amor e esperança. E essa primeira nós queremos falar sobre o valor da minha fé. Para que você saia daqui, dessa live, inflamado com o valor daquilo que Deus deu para cada um de nós. E tem mais surpresas ainda durante essa live que vocês vão adorar. Portanto, eu quero ser positivo. Não quero olhar essa live com vocês para trás. Eu não quero viver nesse momento como se eu estivesse olhando o passado pelo retrovisor. Eu quero com vocês, através da fé, olhar para frente. Quando o Senhor nos redimiu, Ele nos deu essa capacidade de crer. E a capacidade de crer, essa fé, não é algo de uma estrutura religiosa que vai nos fazer de novo ser aprisionados em um looping em querer fazer o bem, ser corretos, não cair, para que então o Senhor nos recompense aqui nessa terra. Nós vamos sair disso para você perceber o valor verdadeiro da sua fé, da minha fé, que pode realmente ganhar coisas gigantescas diante do Senhor. Eu quero começar diferente. Eu quero começar com Hebreus 10, 35, para que você hoje, olhando para frente comigo, você não abandone. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, o valor da nossa fé vai nos levar a um grande galardão, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para salvação da nossa alma. E a salvação da nossa alma é para que Deus nos leve para Ele como seus vencedores até o seu reino e até a eternidade. Muito bem. E Hebreus 11 continua, que fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E vocês já sabem disso. A certeza aqui é a palavra hipóstasis, que é, na verdade, aquilo que Deus é. Então a fé, querido jovem, queridos adolescentes, queridas adolescentes, não é para nos fazer conquistar coisas aqui na terra. Embora Deus vai nos dar aquilo que nós precisamos, enquanto nós buscamos o seu reino e a sua justiça. Mas não limite a história da sua fé a ganhar alguma coisa de Deus. Um namorado, um emprego, um carro, uma casa, não limite a isso, porque o que Deus quer te dar é acesso à verdade absoluta do universo. E essa verdade absoluta do universo vai tirar você da enrascada do engano que está aqui acontecendo nessa terra. Ó Senhor Jesus, e olha o versículo 2, que eu quero hoje entrar nisso, pela fé, pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Os antigos, guarda aí. Parou aí. Guarda isso, porque o valor da fé dos antigos os fez guardar um testemunho. Mas congela, nós vamos trazer eles de novo. Então, para que a nossa fé objetiva, a fé que nós temos, tenha mais valor, agregue valor, não é um processo de ficar sentado na cadeira, não é você esperar as coisas acontecerem. Você precisa, nesse momento, se preparar para abraçar a fé. Você precisa agarrá-la. Você tem que tirar essa complicação que está agora na sua mente, de vou crer, eu posso crer, eu sou pequeno, eu não sou pequeno, eu quero, eu não quero. Larga os seus conceitos e vamos entrar naquilo que traz valor para a nossa fé e nos leva a ser aceitos e aprovados por Deus.
Portanto, eu quero ir com vocês para 1 Pedro 1, versículo 6. Porque junto da fé, para forjar a verdade de Deus em nós, para que a gente saia do ciclo humano de nascer, morrer, ganhar, conquistar coisas e ser cristão e voltar embora, que não nos livra da angústia, que não nos livra da insatisfação, que não nos livra da dúvida. Nós precisamos sair dessa atmosfera usando essa habilidade que Deus deu para você quando você creu. Quando Ele morreu por você, foi para te salvar, mas foi para te dar acesso ao que as outras eras não tiveram. Deus em seu Espírito. Amém. Vou continuar, senão vou me empolgar. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aqui existe um teste de fé. O ouro, no seu estado bruto, precisa de um teste que tem valor. O teste que tem valor é o fogo. Mas a provação tem valor para nós, porque com ela a nossa fé pode ser aprovada. E na nossa vida, quando Deus nos dá os desafios, os conflitos, as provações, a nossa fé vai sendo purificada, porque vai nos fazer entender que não é viver nessa terra, e sim usar o nosso espírito para tocar em Deus. Então quando vai ter provação, mas quando ela vem, ela não é para nos desanimar. Nós vamos falar mais sobre isso. Ela não é para te desaprovar, mas ela é para te desarraigar. E a aprovação e a fé foi dada para que você chegue lá, e não para que seja reprovado. Então, para que a nossa fé tenha esse valor final, nós precisamos agregar valor a ela. E eu vou ler mais um versículo, 2 Pedro 1, que a gente, versículo 3, ele fala que nos foram dadas as coisas que conduzem para a própria glória e virtude de Deus, e ele fala que elas foram nos doadas preciosas e muito grandes promessas que nos tornarão coparticipantes da natureza de Deus. Então, promessa de Deus, talvez você pense, Deus fez uma promessa para mim, quer me dar uma casa, quer me dar quer eu casar, quer eu ganhar um emprego. Isso é a promessa de Deus? Eu não sei se esse é o valor que nós precisamos dar para a nossa fé. Claro que Deus vai dar isso para nós, porque Ele conhece a nossa vida. Mas, se a gente não transpor esse teto das coisas físicas, como que nós vamos ser coparticipantes dessa natureza invisível de Deus? Mas para que isso aconteça, queridos jovens adolescentes, queridas jovens e queridas adolescentes, essa aprovação nos permite agregar coisas a ela. Que, versículo 5, por isso vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, agregai a vossa fé, colocai dentro de você como uma realidade, como uma verdade absoluta. E aí tem, não dá para ler tudo, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor fraternal, amor. Essas coisas não estão aqui na terra. Não dá para buscar isso aqui nesse momento, aqui nesse universo físico. Mas essas coisas são a própria natureza de Deus. Portanto, você tem uma escolha hoje. Parar de choramingar, parar de olhar para baixo e deixar que quando as coisas não acontecem na tua vida, abalem a tua fé. Sendo que a sua fé é criada para agregar valor, para você se tornar valoroso e valorosa para Deus. Eu vou chegar lá, vamos lá. E olha só, porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que vocês não sejais inativos, congelados. Talvez essa situação do Covid tenha congelado a gente. Começamos bem, ficamos secos, mas nós precisamos agregar mais.
essa fé que vem pelo ouvir do falar de Deus, essa fé que vem pelo estar na presença de Deus, essa fé que traz o que Deus é para cada um de nós. Muito bem, e olha o 9, que eu acho que é um grande alerta para nós. Pois aquele a quem estas coisas não está presente é cego. Eu tenho medo que você queira essa fé religiosa. Eu tenho medo que você imagine que você tenha que chorar, tocar, se derramar, rir e ganhar coisas. E esqueça da grande salvação que Deus nos deu, que é ter acesso à natureza de Deus em cada um de nós. Essas coisas, é cego, eu só quero as coisas aqui da terra. Então se as promessas demoram, se as coisas demoram, se as expectativas não são atendidas, se nós somos frustrados, ou se nós não conseguimos esperar, é como se a gente estivesse aqui, nessa terra. Não é isso que é o valor da nossa fé, e não é essa a história que Deus escolheu para você, querido jovem, querido adolescente. A história que Deus deu para você é para nós sermos chamados para o seu reino e para a sua glória. Portanto, essa fé não é opcional, ela é estrutural para a nossa vida normal, com os nossos desafios. Ó Senhor Jesus, vendo só o que está perto, não seja aquele que veja o que está perto. Não se contente com isso. Não deixa as coisas da terra regularem aquilo que você percebe como fé, esquecendo da purificação dos pecados de outrora. Mas procurar, irmãos, com diligência, cada vez maior. Você está cansado dessa quarentena? Cada vez maior. Para de ter pena, sacode a poeira, sacode a autocomiseração de estar aqui na tua casa todo o tempo e, com diligência cada vez maior, procura confirmar o vosso chamamento e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada do nosso Senhor, no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra coisa, ele fala aqui de perseverança. A perseverança também tem o significado de estabilidade, constância. E de onde vem a perseverança? Da onde vem a constância? Você já se perguntou? Eu já. Por que a minha fé é tão inconstante? Porque falta aprovação. Porque às vezes a gente rejeita e foge. Mas a aprovação sedimenta. Eu gosto da palavra, eu sou engenheiro mecânico, ela forja. Forja é quando você pega um metal e pressiona ele com força. E ele assume uma forma que não volta mais. Então nós precisamos forjar essas virtudes de Deus na nossa fé. Romanos 5, vamos lá. É essa fé que eu quero para mim. É essa fé que eu quero viver na minha vida. E olha só, 5:3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Perseverança é estabilidade, constância. Mas olha, eu sou um cara da área de vibrações. Para a gente aprender a constância, aprender a estabilidade, várias vezes nós somos postos à prova e a gente vibra, a gente oscila. Mas aprender a absorver essa oscilação na presença de Deus nos faz mais estáveis. Portanto, a provação é que nos ajuda a aumentar a nossa estabilidade. Então, essa perseverança aqui produz ainda, o que fala na nossa versão, experiência. Mas se você olhar a versão Nova King James, ele fala que ela produz caráter aprovado. Então a tribulação e a nossa estabilidade ao longo da nossa vida, a nossa história de aprender estabilidade vai nos aprovar. Produz um caráter aprovado. Então, se você está ouvindo essa palavra é porque você foi chamado para ter esse caráter aprovado. Portanto, não chore pelas tribulações. Eu sei que elas são difíceis. Eu sei que elas nos rasgam. Eu sei que elas nos levam a ponto de desesperar. Mas elas, para aquele que tem fé, é para ser aprovados para o Senhor. Ó Senhor Jesus, e
experiência, o caráter aprovado, produz esperança. E essa esperança significa confiança. Para que nós, irmãos, tenhamos confiança no dia do juízo. Aquele que vem virá e não tardará, mas o meu justo não vive pela sua oscilação de humor ou de crença em si mesmo, mas ele vive pela fé. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos os da fé para a conservação, para a salvação completa da nossa alma. Ó Senhor Jesus, muito bom. Agora sim, eu quero falar que todos os antigos que tiveram bom testemunho e que enxergaram o invisível foram provados. Hebreus 11. Fé é a hipóstase, é ver Deus invisível. 2, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho, e pela fé, nós entendemos que quem forma o universo é a palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Desista de buscar as coisas visíveis e busque as coisas invisíveis, porque o visível vem das coisas de Deus. Eu sei o que eu estou falando, não é fácil, mas através da nossa dedicação e da tribulação, Deus vai nos aprovar. Agora eu quero ler um pouquinho sobre aqueles que foram aprovados. Os antigos que falam em Hebreus. Vamos ver os antigos. 4. Abel ofereceu um sacrifício excelente, teve o testemunho de ser justo e ele teve a aprovação de Deus, mas ele foi assassinado. O irmão dele matou ele. Fala que Caim lançou-se sobre Abel, mas a fé dele, por meio dela, depois de morto, ainda fala. A nossa fé fala além das coisas da terra. Mesmo que talvez amanhã o Senhor tome alguns de nós, ou alguns irmãos que foram tomados, mas a fé deles para Deus ainda fala. Noé foi instruído cerca de acontecimentos, versículo 7, que ainda não se viam, mas ele creu, temeu a Deus e aparelhou a arca. Imagina quanta ofensa, quanta dúvida, depois de 100 anos edificando a arca, esperando a chuva que não vinha. Eu não sei se ele não duvidou, eu não sei se ele não oscilou, mas ele tinha essa promessa, e se Deus fez essa promessa para ele, a fé dele se fortalecia nesses 100 anos, e ele salvou a sua casa, e condenou o mundo. E depois a gente teve Abraão. Abraão recebeu uma promessa, partiu para uma terra que ele não sabia aonde era, e quando ele chegou nessa terra, ele não estava com a convicção que aquela terra física era a sua herança, mas ele esperava a sua pátria celestial. E no meio de todos os seus conflitos, a sua esposa Sara recebeu o poder de ser mãe porque creu. O invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Mas não foi fácil a vida de Abraão, ainda teve uma aprovação. Versículo 17. Pela fé a Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Ele ia matar o seu próprio filho, ele ia criar dentro do seu coração uma tristeza insuperável, e ainda Isaque era o resultado da promessa de Deus para ele, então até a promessa de Deus estava em xeque, mas ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde figuradamente o recobrou. Isso é provação, jovem. Isso é dor. Isso é ser rasgado. Isso é ser forjado. Mas o resultado dele, o resultado da promessa de Abraão é que todos nós temos uma
pátria celestial. E quando Isaac foi recobrado, ressuscitado, figuradamente, ele nos abriu o caminho para a promessa do Espírito. Ele não viu isso, mas hoje nós temos esse direito por fé. E temos também Moisés. Moisés foi nascido num tempo onde os bebês tinham que ser sacrificados, mas os seus pais não ficaram amedrontados com o decreto de Faraó. Talvez o decreto do seu chefe, o decreto da sua escola, o decreto do seu amigo, amedronte você. Mas os pais de Moisés não ficaram amedrontados, e eles colocaram ele num cesto no rio. Eles não estavam matando Moisés para não ver, eles estavam esperando o Deus invisível trazer o extraordinário. E aí vocês viram que foi criado pela filha de Faraó, mas ele recusou o prazer do Egito, ele recusou os prazeres transitórios do pecado e os tesouros do Egito. Você quer ter fé? Está na hora de você recusar as tentações do Egito. Os prazeres e tesouros que parecem valiosos, mas não produzem a fé, não produzem o extraordinário. E aí ele então abandonou o Egito. Jovem, querida jovem, adolescente, eu sei que você entende o que eu estou falando. Você já é responsável por si mesmo diante de Deus. Eu sei que você quer que eu fale uma palavra mais fácil, mas eu estou entendendo que no seu espírito isso está te queimando. Por isso, abandone o mundo que está ao seu redor. Não é abandonar todas essas coisas, escola, mas é abandonar o laço do teu coração e sofra a cólera do rei, sofra a vergonha de Israel, mas abra o mar vermelho, entre na tenda da congregação, seja aquele que recebe o falar de Deus, junto do povo santo de Deus. Ó Senhor Jesus, e aí teve Raabe. Enquanto o muro de Jericó foi destruído, aquela prostituta que acolheu com fé e protegeu os espias, ela não foi destruída. Então, enquanto esse mundo vai ser destruído pela corrupção de Satanás, e um dia pelo julgamento de Deus, quando ele destruiu o seu inimigo pelo sopro da sua boca, os que têm fé não foram destruídos, foram guardados. E tem muito mais, não dá para ler todos, mas eu queria terminar com aqueles, versículo 35, as mulheres que receberam os seus mortos pela ressurreição, eles morreram. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate. Às vezes você, jovem, quer desistir da aprovação muito fácil. Qualquer subterfúgio, qualquer saída você quer agarrar. Mas esses antigos foram torturados por não aceitar resgate, para obterem uma superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, as pessoas falaram mal deles. Açoites, algemas, prisões, apedrejamentos, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos. Ande peregrino nesse mundo, vestido de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, não deveria ser o contrário? Maltratados, homens dos quais o mundo não é digno, errante pelo deserto, pelos montes, pelas covas. Talvez você queira fama, talvez você queira reconhecimento, talvez você queira ser o cara, a menina da rede social e falar coisinhas que todo mundo gosta e gostem de você. Mas esses aqui andaram pelos antros da terra, e sabe o que aconteceu com ele? Todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Os antigos, pela fé, obtiveram o bom testemunho através dessa prova do valor da sua fé. Isso tem valor para Deus. Mas olha só, mas eles não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por quê? Por haver Deus provido coisa superior ao seu respeito. Eles passaram por isso, mas hoje nós, nas nossas tribulações diárias, nós temos algo superior.
porque hoje nós temos o Espírito. E nós temos acesso a Deus agora, nesse momento. Jesus é o Senhor, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Eu vou dizer mais uma coisa. Eles não foram impecáveis. Abraão falhou algumas vezes. Sara se riu. Moisés se irou. Noé plantou a vinha. José, muitos não foram impecáveis. Nem mesmo esses irmãos que foram cerrados ao meio. Porque a vida cristã não é impecável. Mas a fé os tornou perfeitos. Para que eles, sem nós, não sejam tornados perfeitos. Portanto, fala, o valor da minha fé é que eu vou herdar o governo de Deus, o reino de Deus. E eu vou me tornar perfeito, para que Deus veja valor em mim. Mas não somente eu, esse valor é percebido na sua igreja. E portanto esse Deus que é a verdade do universo, ele vai ser sustentado até o fim pela sua igreja, aqueles que creem. Portanto, apodere-se dessa fé. Abrace essa fé. Receba por uma vez por todas a verdadeira dinâmica da fé, para que nós possamos ser tornados perfeitos. Jesus é o Senhor. Deus nos abençoe. Amém. E aí, pessoal, agora, depois dessa palavra maravilhosa, vamos sentar junto na nossa sala com o André e a Débora Pizarro. Tamo junto nessa e vamos lá bater um papinho que tem muito mais ainda para falar para você. Que palavra maravilhosa, hein? Valeu a pena esperar esse tempo para voltar com a live 110%. Uma palavra tão rica que o Senhor vem trazer para nós e vai ser dentro do que o André já falou, né? Vai ser uma trilogia, vai ser fé, amor e esperança. Então se prepare. Então nós estamos aqui e para enriquecer mais o nosso diálogo, além do André, que já deu a mensagem, nós convidamos também a Débora, que está aqui. Débora, pode se apresentar? Eu sou o André. Eu sou a Débora. Nós somos casados. Sim, e a gente se ama. E seguimos juntos na nossa história de fé. Amém. Ela é minha parceira de fé. Aleluia. Foi muito legal isso, né? Que quando a gente falou que tinha que trazer um convidado, a primeira pessoa que o André falou, não, tem que ser a Débora, né? Que é minha parceira de fé. Exatamente isso que ele falou. E esse diálogo aqui, só para explicar para as pessoas, né, nós vamos construir dentro das perguntas que vocês enviaram para nós, né? Que são as perguntas que vocês enviaram no formulário. E eu quero começar falando inclusive do ponto que foi comentado no final. O André compartilhou que o Senhor tem algo para nós e isso demonstra o valor da nossa fé. Mas nós, como jovens, às vezes não conseguimos olhar para isso. A gente tem tantas conquistas aqui, tão presentes, tantas coisas que a gente quer, né? Que às vezes nossos pais até querem que a gente deseje e tudo mais. E a gente começa a orar por essas coisas e por essas etapas da nossa vida, só que parece que as coisas vão demorando, né? E a gente vai deixando de acreditar nessas promessas, né? Nós vamos ficando cada vez mais assim, puxa, Senhor, não vai chegar nunca esse momento. E aí a gente escuta às vezes palavras que, puxa, a volta do Senhor tá perto, então tem coisas que a gente tem que acelerar mais ainda do que já está nesse momento. E como que é isso para vocês, né? Na vida de vocês, como que é lidar com essa demora, né? E também confiar nas promessas do Senhor? Bom, primeiro, ter parceiros de fé fortalecem a nossa fé. Então é importante que nós tenhamos parceiros de fé nessa caminhada, né? Bom, Kaique, muitas vezes, na minha experiência, eu já vivi isso várias vezes, eu tenho certeza que os jovens e adolescentes também passam por isso hoje. Nós confundimos muito promessas com presentes de Deus. Gente, promessas de Deus é uma coisa. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Deus não falha, né? Agora, presentes de Deus determina a Ele se Ele quer nos alcançar com presentes ou não. Mas isso não pode nos abalar.
Se nós nos abalamos com isso, é porque ainda o nosso coração está muito nas coisas dessa terra. Jovens e adolescentes, Deus tem sim uma promessa para você e Ele vai cumprir, porque a Bíblia diz isso. Olha só, em Josué 21:45 diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. E também fala em Lucas 1:37, se você quiser anotar aí para refletir depois, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Nós não podemos, que o termômetro da nossa fé seja ou os nossos dias felizes, as nossas conquistas, ou a gente temperar aí, colocar o termômetro na nossa fé em Deus, baseado nas nossas frustrações. Sim. Então, se Deus faz tudo comigo do jeito que eu quero, na hora que eu quero, então eu tenho fé na promessa de Deus. Mas se as coisas não estão acontecendo como eu quero, se Deus não faz para mim, até por proteção mesmo por mim, aquilo que eu quero, no tempo que eu quero, eu não acredito, então não tenho fé em Deus. As coisas não são assim, Nós precisamos ser inabaláveis para Deus. É verdade, a gente vê, que tem pessoas que até têm muitas coisas, e ganham muitas coisas, mas eles não vão conquistar aquilo que o André comentou no final, que é o galardão, o prêmio. Essa é a nossa base, E é difícil, assim, é muito difícil porque essa palavra que você falou mesmo, inabalável, nossa, eu escuto muito sobre fé. Ó, a gente entra lá na live, vai ouvir o irmão Esdras, o irmão Pedro, e eles vão falar coisas que nos motivam a crer no Senhor, mas eu não me sinto inabalável. E às vezes eu não sei como lidar com isso, porque, puxa, o que eu mais queria era ser inabalável. Mas todo mundo quer isso, Kaique. Sabe por quê? Porque nós queremos ser super-heróis. Nós nos esquecemos que somos humanos, somos filhas e filhos de Deus, nós precisamos que Deus nos governe. Em Salmo 51:10, acho que Davi fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Se eu, Débora, André e Kaique estamos nos sentindo abaláveis, estamos nos abalando, e você também, será que não é porque nós estamos confiando muito em nós mesmos? Porque o Espírito é inabalável. Se nós formos jovens, adolescentes, homens e mulheres, com o espírito forte, o espírito seguro, o espírito exercitado, a Bíblia diz que o espírito é inabalável. Então nós sim nos tornaremos seres inabaláveis. Se nós estamos nos abalando, é porque está faltando, nós vivemos e dependemos do espírito. Amém. Vamos mudar isso? Vamos não mudar. é? Seria muito melhor, Assim, realmente não é fácil a vida cristã. Não. Ela leva a gente para desespero. A gente, como parceiro de fé, nós muitas vezes passamos por grandes dificuldades. O tempo parece que joga contra nós e a fé, o conteúdo de Deus não se abala, mas eu me abalo. Então, essa oportunidade que Deus está nos dando hoje de perceber que quanto mais nós gastarmos esse nosso tempo para entrar nas riquezas de Deus, menos nós vamos ser abaláveis. A gente é abalável quando a gente é jovem, a gente está indo, quando vai estar tudo certo, meu Deus, acho que agora vai, eu vou ser um vencedor. Toma um revés. Aí parece que abriu um buraco na terra e você voltou para nada. Mas essas oportunidades que a gente tem, mesmo que nos levem ao limite máximo da nossa pessoa, elas são justamente para a gente aprender a não se basear no intelecto, ou num jeitinho, ou numa receita de bolo. A fé, ela realmente é uma experiência espiritual forte. Então, assim, como jovem eu já passei muito por isso, e hoje a gente ainda passa por isso, mas a gente passa, cada vez que a gente passa por uma provação e olha por ela, a gente realmente percebe que é possível ter uma vida inabalável, porque Deus protege, porque Deus é o nosso escudo, a fé é o nosso escudo e Deus é o nosso refúgio. Mas é muito louco tudo isso, Porque de fato não é fácil. A gente que é jovem ainda, tem adolescente que está acompanhando a nossa live, e vai chegar um momento que vão vir provações. Sim.
E nesse momento da aprovação é muito difícil, né? Por exemplo, que nem a questão, pressão para dar o primeiro beijo, né? Tem pressão para você fazer coisas que são pecados, que a gente às vezes acha que, puxa vida, Senhor, como que eu vou lidar com essa situação, né? O primeiro, namorar no mundo, ou pode vir situações que nos atrapalham em muitos aspectos, né? E aí, puxa, quando a gente cai em alguma coisa assim, parece que esfria, sabe? Sim, sim. Deixa as coisas geladas e a gente não consegue mais tocar no Senhor. E, consequentemente, o que é da minha fé? Né? Como que eu posso ser ajudado nessa situação? Olha, isso é muito interessante. Às vezes a gente ou cai e peca, ou você falou muito bem das pressões do mundo, as pressões da sociedade, as pressões que você se coloca para você mesmo, a pressão, por exemplo, dessa Covid, dessa situação. Você queria ficar bem no Senhor e de repente você acabou esfriando e agora não sente mais o Senhor. Eu tenho uma experiência muito forte na minha vida. Quando eu fui morar na Alemanha, eu estava muito bem espiritualmente quando eu saí daqui, e eu fui morar lá e por causa das pressões, do trabalho, de tudo, eu parei de tocar no Senhor. Eu parei de ter aquela sensação quente no meu espírito. Aí eu pensei, mas não é que a minha fé ficou intacta ou ela foi destruída. Na verdade, era um processo que eu precisava passar para entender que a minha fé não se baseia no visível ou no invisível. Sabe quanto tempo eu fiquei sem tocar no Senhor, Kaique? 1 ano. 1 ano sem sentir o Senhor, sem ter a presença de Deus, sem ter essa alegria de ser cuidado por Deus, de exercitar o Espírito e tocar nessas coisas de Deus. O que eu fiz? Eu poderia ter me escondido, que é o que o jovem quer fazer. Agora não tem jeito, paro de ir na reunião, não vou servir, já que eu não tenho mais força. Eu fui com paciência, pedindo para o Senhor me purificar dos meus pecados, me perdoar se eu ofendi, e buscando a palavra nesse 1 ano. Não foi fácil. E ainda tinha que cuidar das pessoas, porque a igreja em Florianópolis que a gente morava era muito jovem, eu tinha que cuidar deles sem estar bem, espiritualmente falando. Eu não tinha esse fogo que eu estava passando. Mas, quando depois desse 1 ano, eu lembro até hoje, eu estava numa comunhão, e o irmão falou uma palavra que todo aquele ano fez sentido. E aí brotou de novo uma lição. A minha vida espiritual não se baseia nessas coisas, se baseia no que Deus pode fazer na minha vida. Então a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, Kaique. Você tem que ter paciência, apesar do tempo estar próximo, a autocobrança não pode te limitar em Deus executar as coisas que Ele quer fazer. Portanto, jovem querido, siga na palavra. Eu sei que às vezes parece que é difícil, parece que você está batendo numa parede e você não está sentindo nada, mas a hora que aflora, que brota a vida, nunca ninguém tira ela de você. Aleluia. E quando vem a próxima experiência, você fala, essa lição eu já sei. E aí você está para o próximo desafio. Não é nada fácil ser jovem e adolescente nos tempos de hoje, né? O mundo, ele está ficando muito mais, né? Ele está tentando, porque o propósito do inimigo de Deus é realmente te manter longe de Deus, porque longe de Deus a sua confiança vai esfriar e a sua fé vai com certeza, né, diminuir, se esvair, se enfraquecer. Jovens e adolescentes, nós precisamos confiar em Deus. Para mim, isso mudou muito a minha concepção de fé, porque fé é confiança. Nossa, mas o que é fé? Como é que eu faço para ter fé? Confia em Deus. Sabe, quando vier pensamentos ruins, pensamentos perturbadores, pensamentos de sofrimentos, pensamentos que tudo está desabando, eu acho que eu não tenho fé. Se você pensar que não tem fé, você não vai ter fé. Se você pensar que vai ter fé, você vai ter fé. E você vai nascer em você a confiança em Deus. Né? As provações, elas não significam que é um momento de sofrência, que você tem que ficar melancólico, achando que tem que ficar trancado no quarto, sabe, quietinho ali, porque Deus quer te culpar, Deus quer te castigar. Mentira, não é nada disso. A provação existe para Deus provar a confiança que você tem nele. Então, isso daí traz para nós
fé. Né? Isso para nós, fala assim, eu estou sofrendo, eu quero muito uma coisa que eu sei que Deus não vai ficar feliz, né? Então eu não vou fazer, porque eu confio em Deus e eu sei que Ele vai me dar provisão, aquilo que eu preciso. É claro que é difícil para nós, né? No dia a dia é muito difícil, mas fé é confiar. O que nós não podemos é perder a confiança em Deus. E você encontra Deus de um jeito diferente. Se Deus não desse nenhuma aprovação, a gente ia ser tão superficial, porque ia ser tão fácil tudo na vida. Mas quando vem essas coisas e nós cuidamos de nós mesmos, a gente precisa cuidar de nós mesmos, sabe, Kaique? Assim, eu vejo muitos jovens que eles ficam flertando com o mundo nessa jornada de fé. Tanto nas questões do primeiro beijo, namorar com os incrédulos, ou não namorar, ou os pecados, ou os shows, ou as lives, ou as coisas, ou até a maneira com que eles gostariam que houvesse a sua vida cristã, eles ficam flertando com essa impureza, com essa, e a fé é uma coisa pura. Sim. É uma coisa que vem, e para mostrar essa pureza vem o fogo da aprovação. Então, às vezes muitos jovens querem tomar uma pílula, um remédio, uma anestesia. Eu quero continuar fazendo aquilo que eu gosto muito, mas eu quero ter fé inabalável. E assim, manter uma boa consciência é importante, Kaique. Sabe, o que a gente está falando é uma questão de decisão mesmo. Uma consciência boa e uma fé limpa vão nos levar até lá. Mas assim, os jovens dessa geração, desse mundo, deixam a consciência ser ofendida. Tanto porque eles querem ser mais flexíveis, mais legais e tal, mas não vem o grande engano desse mundo penetrando. E essa hora, quando ele deixou o mundo entrar e entrou naquele conflito da aprovação, da onde ele vai buscar força? Então, não é fácil. É uma vida de buscar o Senhor e se dedicar. Isso não quer dizer que ele não vai cair. Sim. Desculpa, pode ir. Então, mas assim, eu quero... o Espírito de vocês já está me puxando, dá até vontade de compartilhar, mas meu papel é outro, né? Mas eu troco minhas horas vendo Netflix, já não tenho coragem mais de... Às vezes não levanto, não tenho vontade de ler a Bíblia, não consigo tocar no Senhor, né? E minhas orações não parecem ser suficiente, sabe? Eu tento orar, eu falo, mas não vai. Você falou que ficou um ano afastado do Senhor e às vezes eu fico pensando, puxa vida, eu não me sinto suficiente mais para orar, eu não encontro estímulo, né? E aí eu vejo minha fé esvair. Poxa, como que foi? Fala um pouco mais dessa experiência, porque eu continuo orando ou eu paro de orar? Certo. Porque se for para não alcançar, é melhor então eu me tornar um incrédulo. Essa é uma excelente pergunta. Na verdade, as nossas orações sempre chegam a Deus. Nós somos salvos e o Senhor nos ouve. Mas Ele precisa que a gente aprenda a tirar as coisas, a coletar as coisas da onde Ele está. Eu sei que é uma lição difícil, mas o verdadeiro amor a gente não vai conseguir aqui na terra. A verdadeira perseverança a gente não vai conseguir aqui na terra. Então assim, quando nesse período de seca espiritual, você vai sendo fiel, parece que nada acontece na tua vida, mas a hora que vem o momento de virada e você olha para trás, você vai ver que cada dia contou para que você se tornasse aquilo que você é naquele momento. Porque Deus não despreza nenhuma situação, nenhum conflito, nenhum daqueles momentos que você chorou no teu quarto, aquele que veio a lágrima, aquele momento que você parece que dava uma crise de ansiedade, que você, eu não consigo nem respirar, mas assim, e por isso que a fé não está baseada no nosso sentimento de bem ou mal, de feliz ou não, porque quando a gente precisar mais força, e a gente vê que nós mesmos a gente não tem, o tocar em Deus nos leva a isso. É que todo mundo quer que isso seja desse jeito. Eu quero minha pílula, eu quero minha anestesia. Mas as coisas se solidificam com o trabalhar de Deus. E o trabalhar de Deus leva tempo. E quando ele leva tempo, aquilo que solidifica nunca mais volta atrás.
assim, eu entendo que tem muitos jovens machucados nessa história e estão quase que não conseguindo sair, e eles sabem tudo que é falado nas lives, mas saber o que é falado e escolher andar por esse caminho requer você desistir daquilo que você quer que a vida da igreja seja, aquilo que aquela visãozinha romântica de que tudo tem que dar certo para você, ou que você não pode ser provado, mas você não vai tocar no valor das coisas mais profundas se você não se desesperar, não chorar, não sangrar. E assim, como que eu consigo orar sem resposta? Ora sem resposta. Como que eu consigo ler sem tocar nada? Leia sem tocar nada, porque a hora que a explosão da fé vem, ela não vai ser explicada por coisas físicas ou por você merecimento, ela vai ser explicada porque Deus foi tocado e veio para a sua vida. E a Bíblia diz que Deus, Ele encobre, né, a multidão dos nossos pecados. Gente, sabe, na caminhada cristã, se precisar recomeçar todos os dias, não tem problema nenhum. É isso mesmo. Né? Caiu, levanta, pecou, pede perdão, né? Ilumina, Senhor, me perdoa, implora pelo sangue de Cristo e começa e recomeça. Nós somos humanos, nós somos instáveis, nós somos inconstantes, né? Então nós precisamos, se precisar levantar todo dia e recomeçar de novo, não tem problema nenhum, né? Deus não vai desperdiçar um coração que quer dar certo, um coração que deseja que tudo dê certo, né? É claro, as coisas, se você quiser se fortalecer mais, tem coisas que faz mesmo a fé esvair, como você falou, né? Os nossos pecados eu sempre penso isso, né? Quanto mais pecado eu tenho, quanto mais eu me afasto de Deus, Netflix, tá bom, não tem nada errado assistir o Netflix, só que você já leu a Bíblia antes de assistir o Netflix, né? Não tem nada errado você jogar um videogame, né? Ok, mas você já leu o alimento diário antes de jogar o videogame? Então nós precisamos, jovens, adolescentes, homens e mulheres, nos blindar, porque Deus é quem nos blinda. E como nós fazemos isso? Nós temos ferramentas. A Bíblia, alimento diário, a vida da igreja, irmãos, amizades cristãs, né? Para nós sermos cristãos fortes, nós precisamos ter influências cristãs na nossa vida. E daí nós vamos estar blindados, né? E provavelmente a nossa fé vai se fortalecer em vez de enfraquecer. Agora, se você acha que precisa de 300 anos para a nossa fé ficar boa? Não precisa. Um grande amigo meu falou hoje que quando você aprende a sair dessa dimensão física, você entra para um ambiente que é atemporal. Você acha que esse grande poder de Deus não pode nos aperfeiçoar a tempo? A igreja em Tessalônica, ela foi rapidamente transformada. Então, quanto mais a gente toca isso, talvez você pense que você está atrasado. Meu Deus do céu, eu estou atrasado. Eu olho para o Billy, por exemplo, certo? Que é o meu grande amigo. Eu olho para ele, será que eu estou atrasado? Olha o Marquinhos, será que eu estou sempre atrás? Mas olha, é o mesmo ambiente eterno que nós podemos ter acesso. E quando nós tocamos esse ambiente eterno, será que Deus não pode apressar o trabalho? Entende? Então não é o valor da fé vem de tocar nisso. Então eu pensei, nossa, agora eu estou lascado. Tipo, depois que eu vi essa mensagem do André, eu vou me enterrar. Mas se você, em vez de se enterrar, abandonar os conceitos e resolver entrar nessa dimensão, isso é muito legal, porque o valor da fé determina quem nós somos. Exatamente. Eu valorizo a minha fé, então eu vou buscar o Senhor antes das outras coisas. Você não sente isso? Quando você busca o Senhor, o seu dia muda, né? Então é isso aí, o valor da nossa fé determina quem nós somos. Então a fé traz recomeço. Quantos recomeços forem necessários até a volta do Senhor? É verdade. Porque Ele não vai parar com a sua misericórdia, com o seu amor, Ele não vai parar com a sua doação, e a história da fé pode nos levar. Não vale a pena desistir. Quem desiste dessa caminhada, sai todo mundo perdendo. Deus perde, né? O jovem perde, o adolescente perde. Não vale a pena, não. E não fui eu que me escolhi. Não foi você que se escolheu, graças a Deus. Não fui eu que me escolhi, né? É verdade. É o Senhor que nos escolheu, né? A gente está chegando no ponto bom, né? Que é a restauração. E acho que a gente já está respondendo isso, né? Tem caminho? Tem caminho. Tem caminho. Eu lembro de uma experiência que eu tive. Estava em Florianópolis, eu morei também em Florianópolis um bom período, e eu não estava conseguindo tocar o Senhor. Eu lembro que eu chorei muito, deitei
no chão do meu quarto e comecei a chorar e falei, Senhor, se você não me tocar, não tocar em mim, eu não acredito mais em você. Ele falou assim, Kaique, ele falou para mim, eu sou Deus de ateu também. Sou Deus de quem não crê e de quem crê. Então, irmãos, o Senhor, Ele está perfeito e pronto para nós. Nós precisamos crer. É Amém. verdade. Né? Então, quando eu vejo essa pergunta, né, se dá para restaurar, não perca tempo. É isso mesmo. Não perca tempo. Após essa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu, não perca tempo. Amém. O Senhor quer nos conduzir à vitória. Amém. O Senhor quer nos conduzir à fé que é perfeita e que é inabalável. É verdade. Quem nos deu a vida foi o próprio Senhor. Amém. 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 Né? É isso mesmo. Então, tem mais algumas perguntas, né? E é exatamente nessa linha. Ele fala assim, puxa vida, eu creio no Senhor, mas me falta confiança. Como a gente trabalhar essa confiança? Muito bom. O problema nosso é que a gente não tem confiança em nós mesmos, na verdade. É verdade. Existe um sentimento no nosso interior que nós confiamos em Deus, mas a gente não confia em nós. E é por isso que nós precisamos desse trabalhar. A gente falou que os antigos obtiveram um bom testemunho. Eles também se desesperaram. Você imagina você está sendo cerrado ao meio, certo? Ou ainda esperando 100 anos, coisas que... Então, assim, é difícil. Mas essa confiança precisa vir de simplicidade. Sabe, a gente tem que se descomplicar, Kaique. A gente tem que começar a crer que o Senhor pode fazer as coisas na nossa vida. Ainda que elas demorem, ainda que Ele seja silencioso, ainda que Ele não nos responda rápido, porque Ele é Deus e Ele é a única verdade absoluta do universo. Eu sempre penso nesses antigos que estão esperando a gente. Parece injusto, né? Eles foram tão melhores do que eu e agora estão esperando nós, para eles ganharem uma coroa. Então nós precisamos realinhar a nossa vida com essa linha de corrida. Todos nós hoje podemos ser simples. Sim. Não fica analisando, não fica querendo sentir confiança. Se desvencilha do mundo. Se desvencilha das coisas que estão te levando para fora, amizades ou problemas. Você sabe o que te prende. E são essas coisas que abalam a tua confiança em Deus. Mas é você que está trazendo para esse relacionamento uma coisa que não precisa trazer. Então, parece simples, mas é impossível. Mas é possível e é simples. Dentro de nós está essa vida de fé que pode crer no Senhor. Estamos chegando já no finalzinho aqui do bate-papo e eu queria pedir algo para vocês. Eu queria que vocês orassem por mim, representando os jovens que a gente representou com essas perguntas. Foram jovens que se expuseram suas necessidades, né, para nós conseguirmos agregar valor. Então, orem por mim e que eles estejam recebendo essa oração e todos vocês aí em casa também recebam essa oração. Amém. Amém? Amém. Amém. Oh, Senhor Jesus, Amém. Senhor, aqui nós estamos posicionados no Teu altar. Amém. Gratos pela fé que o Senhor colocou dentro de nós. Amém. Independente de quem somos. Sim. O Senhor confiou em nós a fé. Amém. Porque o Senhor abriu as portas dos céus para nós. Amém. E nos alcançou com a salvação. Amém. Hoje nós aqui estamos com o Kaique, Amém. que representa essa multidão de jovens Amém. e adolescentes. Amém. E nós os abençoamos. Amém. Senhor, nós pedimos para que neles exista confiança em Ti. Amém. Que o Senhor aumente a fé. Amém. E que eles se tornem jovens e adolescentes que busquem o Senhor. Amém. Que confiem no Senhor. Amém. Para que eles sejam prósperos em todas as áreas das vidas deles. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor seja a nossa salvação diária. Amém. Que o Senhor seja o nosso perdão diário. Amém. Senhor, que a fé cresça em nós. Amém. Que tudo seja para nós como lixo para o mundo. Senhor, mas que o Senhor nos aceite como uma oferta agradável. Amém. Que o Senhor tenha esperança em nós. Amém. Porque o nosso coração deseja ser absoluto para Ti. Amém. Obrigada pela palavra da fé. Amém. Obrigada por Senhor ter nos alcançado hoje com a fé. Amém. Nós queremos fazer a fé aumentar em nós. Amém. Até que ela ganhe todo o nosso ser. Amém. Ó Senhor Jesus. obrigada porque hoje nós estamos guardados na igreja. Amém. Onde nós encontramos fé junto com aqueles que de puro coração invocam o Teu nome. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém.
Senhor, abençoa o Kaique, Amém. todos os jovens, Amém. todos os irmãos e irmãs, Amém. os adolescentes e as adolescentes que estão nesse conflito hoje. Amém. Que realmente o Senhor possa, nesse momento, tocar o coração deles. Amém. Limpar de todos os pecados. Amém. Arrancar as correntes do mundo. Sim. Tirar a opressão do teu inimigo que os Amém. faz perder a oportunidade Sim. de entrar na tua dimensão. Amém. Senhor, realmente perdoa, Senhor, Perdoa. mas nesse momento esteja restaurando Amém. a carreira de fé Amém. de cada um desses jovens, Amém. para que eles se aliem todos juntos, aqui com todos nós, Senhor, Amém. a essa linha de corrida até a tua volta. Senhor, desfaz as dúvidas, desfaz a incredulidade, desfaz os abalos, desfaz a apatia, desfaz a falta de tocar no Senhor, mas que no coração deles, a partir desse momento, por meio do teu poder, queime a fé, brote a fé e que essa palavra seja depositada em suas vidas para que eles escolham ser diferentes. Não olhar para as coisas aqui da terra, não querer buscar as coisas conforme as coisas aqui da terra, mas conforme aquilo que está no Senhor, que é a nossa única verdade. Ó Senhor Jesus, abençoa também as famílias deles e os ambientes onde eles vão andar daqui para frente, e que eles não sejam confundidos, não sejam desanimados, mas que em cada encruzilhada de sua vida eles possam encontrar a tua bela face, Senhor. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Amém. O Senhor os abençoe. Vamos dar tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Amém. Fiquem conosco nas próximas lives. É isso aí. Tem muita coisa por aí ainda. Ao ouvir o teu chamado, logo vou obedecer. Fui outrora separado, antes mesmo de nascer. Quero confiar somente
Valeu, pessoal, por ter ficado com a gente até agora. Se você não deu o like ainda, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações quando nós tivermos coisas novas no canal do Instituto Vida para Todos. E encaminhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. Muito obrigado mais uma vez por você estar junto conosco e te vejo na próxima live 110%. Que o Senhor te abençoe. Falou!